Então, eu tive contato com o livro do Seu Juca, mais ou menos. Fica difícil precisar a data, mas foi assim que foi lançado. Eu tive contato com o livro e comecei a ler. E como eu tive acesso ao áudio de alguns poemas, eu ficava ouvindo aquilo constantemente, né? Porque de alguma forma aquilo dialogava com o universo com o qual eu fui criado, né? Eu sempre ouvi muitas histórias acerca do universo rural, né? Com a minha avó e meus tios e algumas pessoas assim, da minha família. E aí aquele universo que tinha que era descrito, né, nos poemas do Juca me encantou muito. E aí daí surgiu a ideia de musicar os poemas, né? Durante o processo de pesquisa do Paulo Nunes, que fez todo o trabalho de edição do livro, ele, acho que, eu não sei te dizer como é que foi o processo, mas ele levou o seu Juca no estúdio e ele gravou alguns poemas que estão no livro. E eu acho que daria em torno de uns 127 poemas, mais ou menos. E esses 127 poemas, à medida que eu ia gostando, né, eu fui selecionando alguns que eu gostaria de musicar. E assim foi. O meu critério, ora eu estava com o livro na mão, ora eu estava ouvindo. E então eu comecei a musicar esse poema, acho que foi 2006, 2007. Foi quando eu musiquei Canta, Canta, Passarinho. E depois eu musiquei Sou Você de Verdade. E aí foram vindo outros poemas e hoje eu musiquei vários, né? E parte desses poemas os meninos estão gravando agora nesse disco. Acho que, se não me engano, 6 poemas desses que eu musiquei. Uma coisa que eu tentei usar como um processo foi eu enquanto músico, enquanto profissional, eu fui ao encontro da poesia do Juca. Mas não necessariamente eu queria retratar o universo que o Juca viveu, porque isso ele fez quando ele criava esses poemas e quando ele declamava ou quando ele cantava. Então a minha ideia era tentar fazer uma releitura, né, daquele universo, mas com um olhar que fosse um olhar, vamos dizer assim, um olhar que fosse um pouco diferente daquele olhar mais. É difícil explicar isso, mas Mais é regional? como se fosse tentar é, musicar ou colocar música naqueles elementos que estavam dentro do universo simbólico, talvez até um universo feminino que eu ouvia da minha avó. Então o Juca ele tem uma sensibilidade muito grande para falar de coisas assim muito sutis, passarinhos de determinadas canto de passarinho, de determinados animais, de determinados lugares, árvores e situações assim muito peculiares do universo dele, do universo da visão de mundo dele. E então a minha preocupação não era necessariamente de compor em cima de gêneros da música caipira, mas simplesmente tentar captar algum universo que ele estava tentando descrever naqueles poemas, né? Então daí era o meu encontro com o Juca, né? As composições elas são assim. Daí algumas eu fiz dentro de algum gênero musical característico da música sertaneja, mas não todas as músicas, né? Eu optei por uma coisa muito singela, muito simples, né? Mas eu não seguia isso como uma coisa de tentar fazer uma caricatura, uma coisa que representasse o universo vivido pelo Juca, mas a partir da minha visão mesmo, da minha sensibilidade também. Estar diante dele, ele ainda estava, ainda ouvia um pouco, né? Então dava para pedir para ele declamar um poema tal, né? E aí ele declamava. E então assim foi um encontro assim, foi inacreditável, porque você está diante de uma pessoa realmente ouvindo aquilo ali, né, declamando,
para você aquilo que estava gravado e que estava escrito. Então foi uma outra forma de contato, e com a pessoa dele, né, muito generosa, muito acolhedora. Então foi uma coisa assim de um conforto. Foi como se tivesse encontrado ali a personificação do sertão mesmo, né, daquela alma que das histórias que eu ouvia, né? Então foi como se tivesse encontrado ali uma figura mitológica mesmo, né? Ó, de perguntas eu resolvi. Você quer comentar alguma coisa? Ficou confuso esse Não, negócio do processo deu pra. porque o mais importante para mim era falar dessa coisa do meu olhar para a obra do Juca, né? Que para mim era um olhar da sensibilidade, que era um pouco diferente do olhar da alguma a música sertaneja às vezes tem um olhar masculino, né? Um olhar do, 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 do vaqueiro, daquele homem que desbravou o sertão, que enfrentava situações das mais difíceis e correndo perigo, uma coisa às vezes viril, violenta. E o Juca tem um olhar muito mais sensível para esse universo. E foi esse universo que eu tentei colocar na música, o universo do Juca.